Nos Estados Unidos, neste ano aqui tem eleição nos Estados Unidos, eleição presidencial. Joe Biden deve concorrer a mais um mandato, provavelmente contra Donald Trump, ex-presidente do país, caso Donald Trump consiga vencer algumas limitações jurídicas que têm sido impostas em estados importantes que, neste momento, inviabilizam a candidatura dele às primárias republicanas, não é, Fabrício? É exatamente isso, Rafael. Donald Trump, que em dezembro de 2023 havia sido impedido pela Suprema Corte do Estado do Colorado a participar das primárias por lá, que serão realizadas em 5 de março, daqui quase exatamente 2 meses. Além do Colorado, Trump também foi impedido pelo Tribunal Superior do Maine, do estado do Maine, pela Secretaria de Estado do Maine, exatamente, de concorrer também nas primárias por lá. O que aconteceu? Trump entrou ontem com uma ação na Suprema Corte Federal dos Estados Unidos, apelando a essa decisão envolvendo o estado do Colorado. Segundo a defesa de Donald Trump, eu vou até abrir aspas aqui, seria a primeira vez na história dos Estados Unidos que eleitores não poderiam votar no principal candidato de um dos principais partidos, democrata ou republicano, dizendo também o seguinte, que a questão da elegibilidade para servir como presidente dos Estados Unidos está devidamente reservada ao Congresso e não aos tribunais estaduais. Por que essa fala, então, da defesa de Trump? Porque a Suprema Corte do Colorado se baseou na chamada 14ª emenda da Constituição americana, que impede que alguém assuma um cargo público lá no país, um cargo de poder político, após participar de uma insurreição ou de alguma conspiração contra o governo. Trump é acusado de estar envolvido naquele ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, quando era realizada a sessão que chancelava ali a eleição, a futura presidência de Joe Biden. Ele ainda não foi condenado oficialmente por isso, então é até um ineditismo nesse fato. E a defesa de Donald Trump alega isso, que não há então base para que isso aconteça, mas a emenda diz isso. Essa é uma emenda, inclusive, Rafael, que ela foi criada após Guerra Civil, que era para impedir que escravagistas do Sul assumissem o poder depois da unificação do país, depois da Guerra Civil. Bom, o que acontece? Essa ação na Suprema Corte deve passar. Trump deve, de fato, receber o recurso para poder concorrer nas primárias do Estado, tendo em vista que dos 9 juízes da Suprema Corte, 6 foram indicados por presidentes republicanos, 3, inclusive, pelo próprio Donald Trump, os outros 3 pelo George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, ainda antes do Obama. Independente dele disputar as primárias no Colorado ou não, ele pode e deve, sim, ser nomeado candidato republicano. O fato dele não participar das primárias no Colorado não é necessariamente um impeditivo para que ele consiga os votos dentro do partido para ter essa nomeação, mas seria um fator que pesaria futuramente na campanha contra Joe Biden, sem sombra de dúvidas. Aliás, a gente pode inclusive ouvir o Mota a respeito disso. Mota, o Fabrício estava explicando aqui para a gente, lá nos Estados Unidos, os estados têm autonomia diferente do que acontece aqui, por exemplo, né, para expedir uma determinação inviabilizando ou tentando inviabilizar a candidatura de alguém, embora isso seja transponível, segundo o Fabrício nos lembrou. Durante uma eventual campanha eleitoral, Mota, essa discussão sobre o envolvimento de Trump na invasão ao Capitólio pode alterar a percepção do eleitor naqueles chamados swing states, ou seja, os estados que às vezes votam no democrata, às vezes votam no republicano, não estão de maneira solidificada, concretizada com um candidato, independentemente de quem seja, de eventual denúncia contra ele? Colombo, há semelhanças assustadoras entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil. O Trump é o candidato que não pode concorrer de jeito nenhum, mas ele é o favorito para as eleições do ano que vem. Ele responde a vários processos, inclusive, se eu não me engano, 2 processos criminais. É uma situação inédita de ativismo judicial nos Estados Unidos. É a política invadindo os tribunais. A Suprema Corte do Estado do Colorado mandou retirar o nome do Trump da cédula das eleições primárias republicanas. E agora Trump está recorreu à Suprema Corte Federal, que tem uma maioria conservadora.
Então, tudo indica que essa decisão da Suprema Corte do Colorado não vai prevalecer. No estado do Maine, uma autoridade, uma pessoa ligada à organização das eleições, foi que retirou o nome do Trump, e é uma pessoa afiliada, ligada ao Partido Democrata. O que nós estamos observando é que a popularidade do Trump é o que se chama de antifrágil. Quanto mais Trump é atacado, mais ele cresce.